Boa noite. O Brasil praticamente parou e está com medo. E não é para menos. A pandemia do novo coronavírus tomou proporções até há pouco inimagináveis. O nosso país tem mais de 2.000 infectados já confirmados e entramos na casa das 50 mortes decorrentes da contaminação. Com a propagação acelerada do vírus, teme-se um colapso no sistema de saúde. Para evitar o avanço da Covid-19, municípios, estados e União, uns mais, outros menos, vêm adotando medidas drásticas, como a suspensão das aulas, o fechamento do comércio e o fechamento de fronteiras. Algumas perguntas se impõem neste momento. Estamos efetivamente preparados para enfrentar a pandemia? A precariedade social do Brasil nos deixa ainda mais vulneráveis? Qual a situação hoje do Sistema Único de Saúde, submetido à lei do teto de gastos públicos? Qual o papel estratégico do SUS neste momento? Participam do nosso programa o médico Rodrigo Cariri, professor do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, e a epidemiologista Lívia Souza, coordenadora do Núcleo de Saúde Coletiva da UFPE. Boa noite e muito grata pela presença de vocês hoje no Opinião Pernambuco, especialmente numa situação delicada como essa. Eu vou pedir para vocês, para antes da gente fazer uma análise da nossa estrutura como Estado e como sistema de saúde, para vocês comentarem a conjuntura hoje vivida pelo Brasil, os números do coronavírus, mais de 2.000 mortes, de 2.000 casos confirmados, e aí a gente entrando na casa das 50 mortes. Que leitura fazer desses números? Bom, acho que primeiro a gente entender que a gente está no início da epidemia, né? Acho que o Brasil entrou aí agora, finalmente entrou, né, no início da epidemia. Dados recentes estimam que nos próximos 15 dias o Brasil chegará em cerca de 200.000 casos e aproximadamente 5.000 mortes. Quando você fala próximos dias, 15 dias, até dias. 6 de abril, tá. Se estima, né, um dado recente estima, que a gente entrará na casa dos 200.000 casos e na casa das 5.000 mortes. Então, a gente tem essa estimativa mostrando que a curva ainda vai ascender bastante da epidemia. O que tem como consequência muito grave é o colapso no sistema de saúde, além do impacto econômico. Agora, Cariri, essa curva ascendente prevista, ela se dará independente das medidas que estão sendo adotadas? Ou seja, essas medidas são insuficientes? Bom, boa noite, né? Eu queria agradecer o convite, dizer que é sempre um privilégio, assim, um prazer poder estar aqui na universidade pública, né? Nós que somos professores, poder estar aqui fazendo esse debate, parabenizar quem está em casa assistindo a gente. Sei que não está fácil, né, ficar em casa, mas tenha a consciência de que está fazendo o seu papel cidadão, né, nesse momento. O que a gente tem discutido dentro desse campo científico chamado saúde coletiva, que integra a área de epidemiologia, a área que estuda o comportamento da sociedade, ou digamos assim, as ciências sociais em saúde e as políticas e a gestão dos serviços de saúde, as estratégias, os cálculos que estão sendo feitos, eles só podem ser feitos a partir do que já aconteceu. Então, as experiências que a gente tem e os resultados previstos, eles se baseiam na experiência da China, mais recentemente na experiência da Itália. Os números do resto da Europa ainda não são suficientes para que a gente consiga construir modelos matemáticos para projetar a necessidade do Brasil. São duas realidades bastante diferentes. A da China,
a da Itália. Claro, a Coreia do Sul também é diferente, enfim. Mas aqui no Brasil, o nosso campo de pesquisas das ciências sociais em saúde tem chamado a atenção para algumas particularidades que são a nossa dinâmica de moradia, habitação e a situação em que o Brasil vive do ponto de vista macroeconômico e os reflexos disso na propagação da doença. Então, assim, a ordem planetária, né, é para ficar em casa, mas há um segmento importante da população brasileira que não tem casa, ou que tem casa em situações bastante precárias que a gente não avaliou ainda o que significa para uma população assim estar em isolamento. Então, assim, a gente, a partir disso, não se pode concluir prudentemente que haverá uma necessidade maior, mas a gente sugere, a gente tem elementos para acreditar que a nossa proporção de pessoas contaminadas na população em geral seja maior, que a proporção de pessoas que adoeçam, consequentemente, ainda seja maior, a necessidade de leitos seja maior e o número de mortes, consequentemente. É de se imaginar que a gente, então, está num quadro de subnotificações. Sim. Primeiro porque a gente decidiu, quando entramos em transmissão comunitária, decidimos não fazer os testes de todos. Então, a gente não está fazendo testagem em massa, universal. A gente só está testando casos graves e os óbitos. Então, consequentemente, a gente tem uma subnotificação dos casos. O que a gente tem é, com certeza, muito menor do que, de fato, isso vai se mostrar. Agora, como é que a gente pode desenhar aí uma realidade brasileira, considerando que, e não só brasileira, tem outros países na mesma situação, considerando aí uma subnotificação, inclusive pela ausência dos testes, né, de equipamentos que podem mapear de forma mais perto da realidade essa situação, quando a própria Organização Mundial da Saúde diz que testar é a grande providência desse momento. Que desenho a gente faz do Brasil que não está testando? Essa é uma questão de insuficiência. A rede hoje do Brasil não se preparou, não dispõe de exames suficientes para testar toda a população. Então, é como se a gente estivesse correndo depois do que aconteceu. Agora, o Ministério da Saúde está lançando mão de várias parcerias com outros institutos para a produção maior do número de testes, desenvolvimento de teste rápido. Então, está tentando se fazer isso para que a gente possa testar mais casos. Mas, até então, a gente não tem esse número de testes suficientes. Cariri, dá para fazer também um desenho a partir das situações regionais? São Paulo é a cidade com o maior número de casos e o maior número de mortes, né? E também é a capital brasileira e o estado brasileiro de maior população, maior poder aquisitivo. Temos o Rio de Janeiro também com um número bastante acentuado de casos e mortes. Quando a gente vem aqui para o Nordeste, a situação do Ceará é bastante desconfortável. Os números de Pernambuco acho que nos colocam ali, recortando o Nordeste, num terceiro lugar em número de casos confirmados. Que leitura fazer desses números com esse recorte regional ou local? Acho que é prematuro, né, fazer alguma leitura agora no momento. Eu, pelo menos, não me sinto confortável em comparar Pernambuco e Ceará, que são duas realidades mais parecidas. Mas a realidade de São Paulo, ela é a porta de entrada do vírus no país. Então, o vírus entrou por São Paulo e pelo Distrito Federal. Precisa dizer que, rastreando os casos entraram vindos da Itália por São Paulo e vindos dos Estados Unidos para o Distrito Federal e, nesse caso, sendo trazido pela comitiva presidencial.
uma gravidade, um crime de saúde pública. Mas São Paulo é o estado que concentra as maiores riquezas do país, é o estado que concentra a maior quantidade de serviços médicos hospitalares, de laboratórios, de institutos de pesquisa. Então, São Paulo tem uma capacidade de resposta e de mobilização importante. Eu acho que, por enquanto, o que dá para dizer é que a gente pegou leve demais com o bloqueio e testagem de quem estava chegando da Europa. A gente podia ter retardado um pouco mais nesse sentido, quer dizer, está fechando o voo, está fechando o aeroporto, está fechando fronteira. Ter feito isso antes. Se tivesse feito, talvez tivesse retardado, né? E agora São Paulo está se organizando para essa leva, essa onda que vai ser o momento do adoecimento coletivo e do agravamento da doença coletiva, mas a gente não consegue prever. E essas duas grandes megalópolis, elas têm uma condição de moradia bastante diversa, né? Na dinâmica de um território, como uma cidade, como São Paulo e Recife, o vírus se propaga diferentemente do que se propaga entre países. Ele, quando chega num país, aqui, por exemplo, chegou por Boa Viagem, Pina, Graças, Casa Forte, e ele ainda, de certa forma, pelo que se sabe, está contido ali. Mas esse fluxo da distribuição dentro do próprio território do município, ele é muito errático, muito difícil da gente monitorar. Nossa preocupação, e já é pública essa preocupação, é quando esse vírus chega em comunidade mais pobre, nas zonas especiais de interesse social, onde as habitações elas se confundem, né? Assim, você tem várias casas, puxadinhos, né? Casas que estão umas dentro das outras, famílias que moram juntas dentro da mesma casa. Então, essa noção e essa ideia do isolamento individual é muito relativa. E, assim, as estratégias que foram montadas no primeiro momento dialogam com a classe média. Elas são estratégias que são veiculadas na internet, nos portais de notícias, na televisão. Então, assim, não existe a gente não encontra uma estratégia de comunicação comunitária que consiga dialogar na linguagem que as pessoas compreendam, né? E com a capilaridade de comunicação que as pessoas compreendam a necessidade de ficar em casa e a possibilidade de ter alternativas a isso. O nosso modelo de isolamento não prevê, por exemplo, que muitos setores da sociedade de Pernambuco estão defendendo, quer dizer, fechou com pais, fechou escola. As pessoas que estão com casos suspeitos, elas estão voltando para casa e ficando em isolamento domiciliar. A gente não sabe se isso não pode agravar o fato do contágio intradomiciliar. Talvez a gente precisasse de um lugar para onde os sintomáticos, né, de preferência que fossem testados e tivessem a confirmação de que estão doentes e de propagando a doença, pudessem, se não tem condições do isolamento domiciliar, ter algum lugar onde pudessem ir para deter ou atrasar essa propagação. Essas falhas... Mas isso ainda está no plano da discussão. Não, está no plano da... Não, eu digo assim, de você criar lugares para alojar essas pessoas que são sintomáticas e que moram em habitações precárias. Então, elas não voltariam para casa e poderiam ter um isolamento familiar, domiciliar adaptado. Comunitário. Isso são setores da sociedade que estão tentando sensibilizar o governo da necessidade. Então, por exemplo, a Prefeitura do Recife ela fez uma opção por construir um mapeamento através dos telefones celulares e, a partir disso, identificar quem está ou não em casa. Mas precisa ter smartphone. Quem não tem smartphone está fora desse mapeamento. A gente está dizendo à Prefeitura de Recife que precisa botar a bicicleta na rua, carro de som, que o esforço dos agentes comunitários de saúde está sendo subestimado, a rede comunitária de comunicação poderia ser melhor aproveitada, porque é uma rede, inclusive, que dialoga com sua própria linguagem
né, regional, loco-regional, e consegue comunicar com mais clareza do que uma propaganda de televisão ou um pronunciamento de uma autoridade na TV. Então, isso dá para corrigir, mas eu estou dizendo que estes fatos nos levam a crer que essas contas elas podem estar subestimadas, não somente pelo fato de a gente não estar testando, mas também porque há falhas no nosso sistema de isolamento. A gente, acompanhando os noticiários, percebe que algumas comunidades no Rio de Janeiro, estou me referindo especificamente ao Rio de Janeiro, estão tomando essa iniciativa, eles estão tentando criar uma rede de comunicação e uma rede de proteção interna. Se nessas comunidades que estão tentando criar essas estruturas e que são comunidades bastante vulneráveis, além da precariedade da alimentação, tem uma dieta alimentar deficiente, enfim, fico imaginando que os produtos de higiene não são propriamente gêneros de primeira necessidade, viria primeiro o próprio alimento. A entrada maciça do Estado nessas comunidades com distribuição de material de limpeza, de sabonete, de álcool em gel, isso poderia ser um instrumento para minimizar o impacto da pandemia nessas comunidades? Eu acredito que não. Não. Eu acredito que não, porque a gente não mexe na estrutura. Não dá tempo de mexer na estrutura, na base social. Então, a gente não leva serviços básicos, falta água. A gente orienta as pessoas a lavar a mão, mas não tem água. Então, a gente não mexe na estrutura dos serviços. A gente tem 8 pessoas numa casa. Como é que faz isolamento? Casa com 2 cômodos. Então, por mais consciência, informação que essas pessoas tenham, a gente não dá condições, quando eu digo a gente, eu digo o Estado brasileiro, ele não dá condições suficientes para que essas pessoas coloquem essas medidas em ação. Então, o que eu acho que deveria acontecer, que a gente deveria investir, a gente precisa isolar essas pessoas. A gente precisa ter esse cuidado. Então, acho que a gente deveria montar leitos de isolamento, hospitais de campanha. A gente deveria garantir o isolamento dessas pessoas de maneira que a gente pudesse, de fato, minimizar o risco. Mas achar que a gente minimiza o risco entregando álcool em gel, entregando sabão... Não. Não. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco. O coronavírus no Brasil é o tema que está sendo discutido hoje aqui no Opinião Pernambuco. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, que hoje discute os impactos do novo coronavírus na sociedade e no sistema de saúde do Brasil. Participam do nosso programa o médico Rodrigo Cariri, professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, e a epidemiologista Lívia Souza, coordenadora do Núcleo de Saúde Coletiva, também da UFPE. Eu quero trazer 2 questões que vocês colocaram no bloco anterior. A primeira colocada por Cariri, de que todas as medidas de contenção, se não todas, a maioria, foi pensada as medidas de contenção do avanço do coronavírus numa perspectiva, digamos assim, classe média, né? São medidas que alcançam muito bem as classes mais privilegiadas. E você, Lívia, coloca que talvez não haja tempo para uma interferência mais estrutural nessas comunidades vulneráveis. Aí eu estou falando dos morros, das favelas, que são uma parte considerável da população brasileira. Ontem, a gente viu o país estremecer com a declaração do presidente da República. Ele foi em rede nacional pedir para que as pessoas voltassem para as ruas,
que o comércio voltasse a funcionar, que as escolas voltassem a funcionar, em nome da sobrevivência econômica do país. A minha pergunta, e não sei se é uma pergunta muito dura, é se as pessoas que defendem argumentos dessa ordem estão se importando pouco com a morte, muitas mortes de pobres, porque a classe média talvez tenha como se socorrer de alguma forma, os ricos também terão como se socorrer, e esse imenso contingente populacional brasileiro que vive em situações muito precárias. Muitas pessoas provavelmente vão morrer. Dá para fazer vários paralelos com dessa situação com outros fragmentos de discursos que conversam sobre isso, como, por exemplo, a ideia do bandido bom é bandido morto. Né? É o que a gente tem chamado da emergência de uma categoria chamada as vidas descartáveis. Para a nova economia mundial, não existe mais essa questão da reserva de mão de obra para poder facilitar o crescimento, ajudar o crescimento, baratear a mão de obra. Né? Então, há no planeta 7 bilhões de habitantes e há realmente capitalistas que acham que se a gente perdesse até muito mais do que o corona vai matar, até 1 bilhão de pessoas, a economia mundial ela não sofreria com isso. E acho que essa questão ela remete todo mundo para uma discussão de valores. Uma questão assim, qual é o lugar da vida, o valor da vida para cada um e cada uma da gente, né? Eu acho que a estratégia de comunicação e de educação em saúde, ela foi montada às pressas, assim como deu, e ela é uma estratégia que a gente pode caracterizar como uma estratégia de massa. Não quero dizer nem acusar que a estratégia foi direcionada exclusivamente para a classe média. Ela visava construir uma ideia nacional de que era necessária essa reclusão e isso tem um impacto. Todas as medidas individuais, lavar a mão, álcool em gel, cada uma, elas se somam num conjunto de medidas que vai dar um resultado coletivo na população em geral. E nesse sentido, ela foi adequada, ela foi correta. Até do ponto de vista setorial, de atingir primeiramente a classe média, também não é errado, porque chegou por ali. Mas nesse atual estágio de contaminação e propagação, e pelo que a gente está vendo da resposta a isso, é preciso um refinamento, uma qualificação das estratégias de educação e saúde. Além disso, é preciso contar com, se isso não for possível ser feito, a falha disso na previsão de leitos e de número de mortos. Você falou no bloco anterior que tinha notícia de que no Rio de Janeiro estava acontecendo muita mobilização comunitária. Em algumas comunidades. Em Recife também está acontecendo muita. Tem muita gente nas comunidades que está se organizando. A gente está acompanhando aqui o esforço do pessoal, por exemplo, de Três Carneiros, no Ibura, do pessoal do Caranguejo Sá, na Ilha de Deus, do pessoal da Brasília Teimosa, que estão se organizando com seus próprios recursos, quer seja para distribuir mantimentos, material de limpeza, até mesmo voluntariamente saindo com sua bicicleta ou megafone pedindo para o pessoal ir para casa. Mas, por favor, preste atenção, um momento como esse, ele exige da gente comando, coordenação e organização das atividades. Quando a gente consegue coordená-las e fazê-las uníssonas, o nosso resultado é muito maior. Quando a gente não tem comando e sai pipocando a ação aqui e ali, isso pode até dar um resultado imprevisto, resultado negativo, indesejado no final. Por isso que é importante criar mecanismos de participação popular, é importante criar mecanismos de permeabilidade ao desenho da política a partir do que está acontecendo na prática, no dia a dia, nas comunidades. Vamos falar do nosso sistema de saúde, assim, o quanto a gente vai precisar, nesse momento, do sistema de saúde
público do SUS. Como é que ele está hoje e que suporte pode ser esperado da rede privada? Bom, eu acho que se tem uma coisa, um saldo positivo que a gente pode dizer, se é que existe saldo positivo numa crise como essa, eu acho que é colocar o SUS, revalorizar o SUS. Eu acho que a gente começa a falar mais, a enxergar mais o SUS, não só na perspectiva da assistência, mas também em outras perspectivas que o SUS tem. Então, deixa eu te interromper, me desculpe, mas a gente vem de um momento político, um momento histórico, eu estou falando especificamente do Brasil, de um discurso de desmonte da coisa pública, né? E inclusive do sistema de saúde. Você acha que essa crise provocada aí pelo coronavírus vai recolocar essa discussão? Vai ficar mais difícil diminuir o Estado, diminuir o sistema público de saúde? Eu acho que a gente nem tem resposta para isso ainda, né? Mas a expectativa é que a população, né, ela está enxergando mais o Sistema Único de Saúde, vai demandar mais para o SUS. Mas fica claro, fica evidente o debate, né, de que a gente precisa de um sistema público universalista. Isso fica claro. Os países que não têm sistemas públicos universalistas estão sofrendo muito mais com essa crise, né, com a pandemia do coronavírus. Então, para a gente fica muito clara a importância de ter um sistema público universal como o SUS. Acho que o SUS tem atuado extremamente bem, né? Extremamente, acho que é muito, mas assim, razoavelmente bem. Nessa primeira fase, a vigilância em saúde, ela conseguiu responder, né, minimamente, de uma forma positiva, rápida, no que foi possível, mas a gente vai entrar aí, a gente está entrando com a transmissão comunitária numa segunda fase, e aí vai demandar muito da assistência à saúde. A gente tem que entender que esse SUS do qual a gente fala é um SUS que foi desfinanciado, sucateado, né? Ele vem sendo desfigurado por dentro dele. Então, quando a gente fala de que o SUS ele vai ser importante, de que SUS a gente está falando? Que SUS nos restou? Para você ter uma ideia, a gente perdeu, nos últimos 3 anos, 20 bilhões de reais para a saúde coletiva, para a saúde pública, para o SUS. A emenda do teto de gasto tira do SUS recursos importantes e aumenta a previsão do número de mortes. Então, ela é uma proposta genocida, né? É isso que a gente tem. Então, sem SUS é barbárie, como dizem, né, outros estudiosos. Então, se a gente não tivesse o SUS, o que a gente teria era uma barbárie. Eu queria assim, tentar responder essa pergunta em 3 níveis. Assim. Um que é macroeconômico, um macropolítico e um que é micropolítico. Do ponto de vista macroeconômico, em 2016, a gente viu um grande debate no país entre quem defendia políticas anticíclicas que o governo até então legítimo vinha desenvolvendo e quem dizia que essas teses, né, do keynesianismo, que é uma forma de um liberalismo mais moderado, elas tinham se esgotado e que, num momento de crise, a gente não precisava de medidas anticíclicas, e sim de encurtar direitos e manter a rentabilidade financeira. 2016 até 2020, nós vemos nessa linha, sucateando ou desfinanciando não somente o SUS, mas o Estado brasileiro. Essa tese já caiu. Assim, até os liberais mais ortodoxos, até as pessoas, grandes analistas financeiros das maiores operadoras na Bolsa, eles estão com um discurso keynesiano e dizendo assim, é preciso que o Estado bote dinheiro na mão das pessoas. O Estado precisa ter uma resposta pública no seu sistema de saúde. Por favor, salvem o SUS, é a nossa esperança para a nossa situação macroeconômica. No campo macropolítico, o SUS ele vem sendo desfinanciado, mas também ele vem sendo desmoralizado, deslegitimado, atacado do ponto de vista ideológico, simbólico. Ele vem sendo duramente atacado nesses 4 anos.
Então, foi teto dos gastos, tem projeto que prevê que a quebra da universalidade, o ministro Mandetta defende que o SUS não deva ser para todos, os seus secretários também defendem que as pessoas passem a ter mais planos de saúde privados e, felizmente, não deu tempo deles fazerem tudo isso. Mas a resposta mais compreensível disso tudo, acho que ela se dá num plano micropolítico. O que vai acontecer agora, né, e a nossa capacidade de resposta, ela é um evento parecido com o que já acontece cotidianamente na relação público e privado no SUS. Então, assim, um plano de saúde popular, né, ele já tem práticas de restrição de acesso a leitos hospitalares e a leitos de UTI. A gente sabe, todo mundo sabe que os planos de saúde, quando a conta não fecha, obriga os médicos a darem alta e mandam os pacientes para a UTI do SUS. Então, o que a gente está vendo, assim, o que Lívia fala da resposta de um sistema público forte, não somente em distribuir vacina ou fazer vigilância epidemiológica, mas em fazer assistência de alta complexidade em nível terciário, como o de UTI, é esse tipo de coisa. Assim, o capital, numa crise como essa, fecha leito para não ter prejuízo. O sistema de saúde salva vidas. Então, assim, esperar que a iniciativa privada brasileira iria ter resposta, como aqui em Pernambuco, a necessidade identificada do governo do estado é de 650 leitos de UTI. Acho que a iniciativa privada pernambucana iria disponibilizar a R$ 1.500 por dia um custo de uma internação em UTI. 650 leitos. A troco de quê? Né? Essa resposta, se não é pública, na ausência do Estado, ela é sinônimo de morte. Essa asfixia do Sistema Único de Saúde, a qual vocês se referem, implica diretamente num corte do número de leitos, quer dizer, a oferta de leitos passa a ser menor e essa pancada pode ser sentida nesse momento de crise do coronavírus? Esse processo de desfinanciamento do SUS impacta mais do que no número de leitos. Ele impacta no SUS como um todo. Como um todo, mas especificamente no número de leitos, pensando aí que esses leitos podem fazer muita falta nesse momento. Isso. O Brasil expandiu o número de leitos, né, nos últimos 5 anos, até 2016, o Brasil vinha expandindo o número de leitos. Para você ter uma ideia, dos leitos de UTI, dos quase 60 mil leitos de UTI que existem no Brasil, mais da metade são SUS, não são na rede privada. Então, a gente investiu em número de leitos, mas ainda de maneira insuficiente, como tudo que a gente tem feito. A gente não conseguiu universalizar a atenção básica, por mais que a gente tenha se esforçado para isso. Então, esse processo de desfinanciamento do SUS, ele compromete a rede de saúde como um todo, compromete todas as ações de saúde. E aí, quando a gente chega num momento como esse, a gente não tem rede. Hoje falta leito de UTI, já falta leito de UTI. Não é uma coisa que vai acontecer com o coronavírus, já falta. Então, a gente tem que entender as consequências de não defender esse sistema, de não compreendê-lo como importante e esse processo de desmonte dele. A fragilização da assistência básica à saúde também compromete esse contexto de agora, essa crise do coronavírus? De várias formas. Como eu tinha dito, do ponto de vista macropolítico, ao se pensar uma política nacional, e do ponto de vista micropolítico, pelo ataque que vinha sendo feito em termos de sua legitimidade social e credibilidade popular. Como o Lívia falou muito bem, a gente vinha tentando corrigir uma trajetória de uma maneira que, para nós, sanitaristas, sempre foi muito prudencial até demais. As reformas do Estado eram muito lentas, do nosso ponto de vista, em direção à garantia da universalidade. Mas, assim, qual foi o país do mundo que conseguiu fazer um sistema universal de atenção básica de 1994
até 2010, ter 40 mil equipes de saúde da família funcionando. Quer dizer, com isso a gente chegou a uma cobertura real de 50%, 60% da população brasileira. Vou fazer um corte aqui, porque eu preciso chamar um intervalo, mas tem mudanças também aí na forma de repasse de verbas para esse atendimento à saúde lá na ponta, saúde básica, não tem? Tem. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Nosso intervalo é curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o enfrentamento à pandemia, à crise do novo coronavírus. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os impactos do novo coronavírus na sociedade brasileira e o papel estratégico do Estado e do Sistema Único de Saúde neste momento de crise e pandemia. Participam o médico Rodrigo Cariri, professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, e a epidemiologista Lívia Souza, coordenadora do Núcleo de Saúde Coletiva, também da UFPE. Vamos retomar falando do SUS. Eu tinha deixado aqui tinha levantado uma bola aqui para vocês chutarem, que é a mudança na fórmula de repasse para o atendimento à saúde básica. Como era antes, como é agora e que impactos isso pode ter, inclusive nesse momento. Antes a gente tinha o PAB fixo, né, o piso da atenção básica fixo, que era per capita, e o PAB variável, que era um recurso que era destinado a partir do número de equipes de saúde da família, de NASF. E aí o Ministério muda essa lógica de financiamento para uma lógica a partir de cadastro. Então, os municípios vão receber recurso a partir do quanto eles têm cadastrado. De pessoas cadastradas. Isso. Então, isso gera uma fragilidade no sistema e níveis de desigualdade. E quebra o conceito de universalidade, isso, né, também? Isso, porque a gente vai receber recurso apenas para as pessoas que são cadastradas. Quando a atenção básica, ela é mais do que isso. Ela precisa ser porta aberta, ela precisa cuidar do território, ela precisa ser inserida nesse território. Né? Então, muda o conceito da atenção básica para uma lógica ambulatorial de produção, para essa lógica da quantidade de atendimentos, da gente receber a partir da quantidade de atendimentos e de pessoas. E não é esse o propósito da atenção básica. Cariri, que países têm sistemas públicos de saúde fortes, similares ao SUS, ao nosso? E países que não têm, e a gente tentando colocar esse contexto aí nessa crise do coronavírus? O nosso sistema ele foi inspirado no National Health System britânico. É o mais parecido com o nosso. O Canadá também tem um sistema de saúde universal, a Espanha com suas particularidades e Cuba são os modelos que são mais próximos a isso. O que é diametralmente oposto é o que a gente tem nos Estados Unidos. E acho que os números já são suficientes para a gente ver a reação, né, de cada um desses países. Voltando à questão da atenção básica, né, essa foi a última medida, mas antes dela, assim, o Ministério já havia flexibilizado a obrigatoriedade de agentes comunitários de saúde nas equipes. Essa medida também extinguiu o núcleo de saúde da família, que permitia uma atuação mais abrangente, mais integral do sistema, não só universal. A gente tem a emenda constitucional, né, que retirou os recursos, mas antes disso a gente também tinha as desvinculações das receitas da União, essa meta do superávit primário, e se a gente for prestar bem atenção, assim, cadê a meta do superávit primário? Cadê o pânico que existia macroeconômico de que se a gente gastasse mais do que o que a gente arrecada, a gente entraria num caminho sem volta, né? Bom, a gente está gastando muito mais do que se previa
e ninguém está cogitando que o Brasil vai quebrar, porque nós temos reservas, nós temos capacidade de investimento no SUS com respostas satisfatórias, econômicas, para o próprio capitalismo e para o próprio liberalismo. Isso é o que essa crise prova, né? Por fim, dizer que essas medidas que vinham sendo implementadas, que estavam sendo feitas sem o consenso construído com a sociedade, imposto pelo Ministério da Saúde, coordenado pelo Mandetta, elas visavam, na verdade, preparar o terreno para a privatização. Quer dizer, o modelo de capitalização da atenção básica proposto, ele era um modelo que, se você for olhar como funciona um plano de saúde que trabalha com atenção primária como a AMIL, por exemplo, ele é o modelo espelho desse modelo. Então, quem estuda e está acompanhando essas mudanças sabe que o que eles estavam fazendo era fazendo a terraplanagem e pavimentando o caminho para a privatização da atenção básica, assim, para poder passar a vender pacotes populacionais ou territoriais para os planos de saúde, porque este era o plano. Ainda bem que não deu tempo, porque se tivesse dado tempo, se eles tivessem sido minimamente competentes em fazer isso, hoje a nossa situação estaria muito mais grave. A gente talvez estivesse naquela situação já falada aí da organização, pela Organização Mundial de Saúde, numa situação de catástrofe mesmo, né? Assim, catastrófica, se a gente tirar o SUS do contexto desse momento. Deixa eu aproveitar, você falou aí no ministro da Saúde, Mandetta, ele anunciou um reforço de caixa para a saúde por conta da crise de 600 milhões de reais. O governo tinha anunciado anteriormente um pacote aí de 400 milhões. Esses investimentos que chegam assim, que são emergenciais, que chegam na hora do sufoco, não é um investimento numa estrutura, num projeto, num planejamento. Que efeito imediato eles podem ter? Estou colocando essas questões sempre pensando no nosso quadro de pandemia, sempre pensando no novo coronavírus. É um quadro de pandemia, é um momento de contingência, né? Então, de fato, faz-se necessário aporte maior de recurso emergencial para o SUS. Isso é inegável. A gente precisa de um aporte maior de recursos. E isso mostra, inclusive, que daria para a gente ter. Então, o que esse momento reflete para a gente é que se no momento de emergência a gente consegue priorizar e deslocar recursos para o SUS, a gente poderia ter um SUS mais estruturado, mais financiado. Eu acho que essa é a conclusão, né, o recado que a gente tira disso. Acho que foi você, Cariri, que falou em hospitais de campanha. Esses hospitais de campanha, eles têm condições de atender os casos graves ou eles são pensados aí para os casos de média complexidade? São pensados para os casos de média complexidade. De média complexidade. Casos graves, a gente vai ter sempre que contar com a estrutura de UTI, a estrutura que já existe. Respirador, intubador, intubação orotraqueal, monitor, gente qualificada, que sabe operar todas essas máquinas que não se produz da noite para o dia. O SUS tinha política para tudo isso, o SUS tinha política para a formação de pessoas, o SUS tinha política para desenvolvimento tecnológico, o SUS tinha política para que a gente pudesse se tornar independente das patentes de medicamentos, o SUS tinha política para desenvolvimento de bioderivados, para a produção de vacina. Tudo isso foi atacado, né? Atacado. Foi assim, vamos diminuir aqui. Não, assim, foi assim, aviltado publicamente. Essas pessoas foram chamadas de vagabundas, de parasitas, essas pessoas foram desmoralizadas frente à sociedade. Então, assim, está todo mundo muito triste, né, com tudo isso. Está todo mundo muito magoado, mas mesmo assim está todo mundo trabalhando, né? Acho que Lívia falou muito bem, nós vamos sair dessa muito mais fortes, assim. Vamos estar perto da gente encerrar o programa. Queria fazer um balancinho, como é que estamos de equipe para essa situação de crise, equipe da área de saúde, que prognóstico fazer para a questão dos equipamentos, né? Não só os leitos, mas os testes, os aparelhos para os pacientes
poderem respirar, aqueles que estão em estado crítico. Qual é a situação? Que balanço a gente faz da situação material e da equipe, do corpo de saúde, os profissionais? Bom, se a gente pensar no corpo técnico, né, do SUS, eu acho que a gente avançou bastante nos últimos anos. Pelo menos na parte de gestão, a gente conseguiu formar uma massa importante de sanitaristas, que é uma massa crítica, que é uma massa competente tecnicamente e que, de alguma maneira, inclusive, tem conseguido blindar né, o planejamento de ações. Então, quando a gente vê que o Ministério toma algumas ações acertadas, a gente entende que ainda tem um corpo técnico da saúde coletiva, de sanitaristas, que, de alguma forma, estão lá tentando resistir e tocar. A mesma coisa acontece nos municípios, nos estados, com as equipes de vigilância em saúde. Mas quando a gente pensa na assistência, embora a gente tenha também profissionais extremamente dedicados, a gente ainda tem falta de profissional. A gente tem falta de estrutura. Então, o cenário que nos espera hoje não é um cenário animador. Eu queria chamar a atenção de um aspecto que tem pouca gente falando. Assim, existem ondas de disseminação global da pandemia. Ela começou na China, segundo ciclo, Ásia próxima, terceiro ciclo, ou quase simultâneo a esse, da Coreia, Singapura, esses países mais para o Japão, tem o ciclo europeu. E agora nós estamos no terceiro ou quarto ciclo, dependendo do ponto de vista, que é o ciclo Américas, né? Então, há um consumo do que havia de insumos materiais disponíveis no mercado global. E esses mercados, essa demanda que surgiu emergencial nesses países, ela já consumiu boa parte disso. Então, assim, a nossa luta para a aquisição de EPIs, ela está nesse contexto. A gente está comprando EPIs num mercado global que está extremamente inflacionado por diminuição de oferta, aumento de demanda e uma distribuição global diferente. Primeiro caso, né? Segundo caso, é uma emergência. Então, assim, em Pernambuco, a gente estima que precisamos de 650 novos leitos de UTI. O Recife, a região metropolitana, tem 1.500 leitos de UTI, porque eu fiz a conta muito em torno do global, mas nisso tem que tirar UTI neonatal, UTI materna, para falar, nesse caso, de UTI de adultos. Mas veja, as UTIs, elas funcionam em regimes de plantão em que o médico fica no serviço 24 horas. Então, quando eu abro 650 leitos de UTI, eu preciso mobilizar uma força de trabalho, para dar o exemplo da medicina, porque isso também vai dar de enfermagem, de nutrição, técnico de enfermagem, pessoal de limpeza. Não é da noite para o dia que a gente consegue mobilizar. E treinar tanta gente assim, que é um trabalho muito específico. Para poder ele ser bem executado, ele demanda uma capacitação muito específica. Então, é difícil, eu me solidarizo com quem está no comando da crise no governo do Estado, no esforço de mobilizar esse povo todo, de encontrar esses leitos, e é possível que haja déficit, né? Quando a gente chama a atenção de algum aspecto ou outro, a gente está colocando isso para análise, contribuindo com o plano, mas, assim, é fundamental, e dentro da República, e dentro de uma perspectiva cidadã, todo mundo reconhece o comando do governador Paulo Câmara, do prefeito Geraldo Júlio, independente de qualquer diferença política e ideológica. As credenciais estão nas mãos deles e nós estamos apoiando. No momento, há um esforço de mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras que estão assustados com a possibilidade de se contaminarem. E a gente precisa ter a consciência profissional, ética e cidadã de que a gente vai precisar ir para o fronte, a gente vai precisar estar suscetível a essa contaminação. Eu não consigo te dizer ao certo, eu estimo que haja déficit de profissional para operar toda essa máquina que a gente vai precisar operar de atendimento, e isso vai ter repercussão. Você está fazendo um recorte em Pernambuco ou você está falando de um quadro nacional? Eu estou falando de um quadro, agora nesse momento mais pernambucano, mas nacionalmente a gente pode fazer a mesma correlação. Existe uma concentração muito grande de profissionais em São Paulo, especialmente intensivistas, onde estão a maioria dos leitos dos 60 mil que o Luciano falou, acho que mais de 30 mil estão em São Paulo.
Então, existe uma concentração muito grande lá e a capacidade de resposta dele. Quantas pessoas não saem daqui para fazer tratamentos em São Paulo? Deixa eu fazer, então, fazer o caminho inverso. Você estava falando de São Paulo, a gente tem os casos concentrados, na sua maioria, nas regiões metropolitanas, né? Há uma possibilidade desses casos irem chegando para as regiões mais afastadas, e aí, no caso, qual é a estrutura de saúde que a gente tem interior adentro do Brasil? Aí eu estou pensando no Nordeste, eu estou pensando também na região Norte, e em todo o Brasil, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Qual a estrutura que a gente tem para atender essa população que está lá dentro? Como o Cariri falou, a gente tem uma concentração de serviços no sul-sudeste do país muito grande. Isso se revela tanto no número de serviços, equipamentos e profissionais. Quando a gente sobe para o norte e nordeste, a gente tem essa diminuição. Então, a primeira coisa é entender que a gente tem desigualdades regionais no país importantes. Além das desigualdades regionais, a gente tem também desigualdades dentro dos estados, né? Embora a gente tenha pensado, o SUS pensou, propôs, né? A gente vinha fazendo a discussão do COAP, por exemplo. Então, a gente vinha investindo na regionalização, na formação de redes. Era uma discussão extremamente relevante que a gente vinha fazendo desde a partir de 2011, com o decreto. A gente vinha fazendo esse debate e esse debate foi completamente abandonado. Pelo governo federal. Pelo governo federal. Bom, o tempo da gente acabou. Eu vou deixar com vocês, se vocês quiserem fazer mais uma ou outra colocação que considerem importante nesse momento, fiquem à vontade e aí a gente encerra. Eu queria dizer que, assim, queria ser porta-voz de um sentimento coletivo, dizer que a gente gostaria muito, né, de não precisar de um presidente da República. A gente gostaria muito, nesse momento, de poder dizer assim, vamos ignorar, vamos, a partir de agora, fazer de conta que esta pessoa não existe e que nós somos repúblicas independentes, como nós fomos em 1817. Mas, infelizmente, a gente não pode. Infelizmente, a gente não consegue funcionar com a nossa estrutura de Estado brasileiro. Há uma concentração enorme de recursos no governo federal. Eles é quem tem o Tesouro Nacional. Eles é que estão sentados em cima das nossas reservas e que têm, sobretudo, a capacidade de coordenar as ações. O presidente da República faz exatamente o pior papel nessa crise. O presidente da República superou completamente todos os limites da civilidade. Então, eu queria ser porta-voz de um sentimento, na verdade, não se conforma com essa situação, né? Uma indignação com isso, e queria dizer assim que a resposta virá. A gente não vai engolir essa calada, não. Cariri, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Lívia, você também, muito obrigada. Agradeço. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, e amanhã tem mais Opinião Pernambuco.